Provérbios em execução. Hoje é dia 5 de fevereiro e nós vamos meditar em Provérbios 6. Neste mês de fevereiro, nós fizemos uma divisão de gravação dos vídeos da seguinte forma. No dia 1º, nós gravamos Provérbios 1 e 2. Depois, no dia 7, nós gravaremos Provérbios 8 e 9. E no dia 28 nós vamos gravar Provérbios 30 e 31. Essa forma de organizar 2 capítulos no dia 1º, 2 capítulos no dia 7 e 2 capítulos no dia 28 permite a leitura de todo o livro de Provérbios dentro do mês de fevereiro. Então, hoje é dia 5 e nós vamos meditar em Provérbios 6. Neste mês de fevereiro, o Espírito Santo nos orientou a gravar a série com foco na execução. Então, Deus está nos orientando a cumprir a palavra, para que o texto de Provérbios produza resultados práticos na vida de cada um de nós. E Provérbios 6, usando a NVI, que é a nova versão internacional, que traz uma linguagem mais moderna e atualizada para a compreensão da Bíblia, nos diz o seguinte no versículo 1: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, 2, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Versículo 3. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Verso 4. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Verso 5. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, nesses primeiros 5 versículos de Provérbios 6, estamos recebendo uma orientação. Nunca empreste dinheiro e nunca aceite ser fiador do seu próximo. O versículo 1 é muito claro. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, você ficou prisioneiro do que você falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e se humilhe e insista, incomode o seu próximo. E não se entregue ao sono e não procure descansar, mas se livre, como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que o pode prender. O texto está falando a respeito de pessoas que assumem a fiança, que assumem garantias pelo seu próximo. A Bíblia traz uma recomendação. Você não tem que assumir fiança, garantia por ninguém. E ler esse texto e entender que esse texto é um mandamento do Senhor é muito importante, porque tem muitas pessoas que não têm caráter, que são pessoas fraudulentas, mentirosas, enganadoras, que chegam até os cristãos e dizem assim: você não é crente? Então você tem que ser o meu fiador. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou que você tem que amar o próximo e que você tem que dar. Jesus deu a vida pelo próximo. Ele deu a vida para você ter salvação. Então você tem que ser o meu fiador e dar a sua vida por mim. Percebe que existem pessoas que são mal intencionadas. E a resposta que devemos dar a essas pessoas é: a Bíblia, mas esse Jesus, ele foi o Filho de Deus. Assim como ele morreu por mim, ele morreu por você, para dar salvação para mim, para dar salvação para você. E a salvação que Jesus dá para você é que você aprenda a administrar o seu dinheiro e que você aprenda a pedir as coisas para Ele, para que Ele mostre para você o caminho que resolve o seu problema. Quanto a mim, o meu compromisso é cumprir e obedecer à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que eu vou colocar em execução é que em Provérbios 6, dos versículos 1 a 5, está escrito para não assumir fiança, garantia
e responsabilidade pelo próximo, porque eu não posso garantir esse pagamento e honrar esse compromisso se você falhar. Então, se você não tem condição econômica, você deve dizer isso, para que você se escape. Não deixe ninguém tripudiar em cima de você, porque você é um cristão. Você é um cristão e você não é um bobão, porque muitas pessoas usam de má fé com o cristão, querendo fazer dos cristãos pessoas que são bobas, para que eles possam enganar, desfrutar, surrupiar o patrimônio, o dinheiro que você, como servo de Deus, como serva de Deus, ganha com o seu empenho, com o seu esforço, com a sua dedicação. Você sabia que se você for dono de um só imóvel, que existe uma lei, a 8009, que garante o bem de família? Se você estiver respondendo por dívidas e você tiver duas casas, eles podem penhorar uma das suas casas, mas uma delas é o seu bem de família. Mas, se você pegar o seu único bem de família e der como garantia para ser fiador de alguém, nesse caso a lei tem uma exceção. Eles podem penhorar pela dívida que você assumiu fiança até mesmo a sua própria casa. Então vejam que ser fiador de alguém é algo muito sério. Não seja fiador do próximo. A própria Bíblia fala isso. Então, às vezes, o cristão fica com aquele dilema de ser bonzinho. Deus chama você para ser bom. Existe uma diferença entre ser bom e ser bonzinho. O bonzinho é o bobinho. É aquele que a pessoa vem e fala: você tem que me dar comida, você tem que me dar tudo. Outro dia, uma pessoa da igreja estava há muito tempo pedindo ajuda o tempo todo. Um dia, peguei um jornal, levei e disse: vou ajudá-lo a encontrar um emprego. Veja aqui o jornal de classificados de oportunidades. Vamos ver o que você gosta de fazer. Ele ficou com raiva, pegou o jornal, me devolveu e disse: se você está procurando emprego, então pega você o jornal e procura para você, porque eu não preciso que você procure emprego para mim. Veja que a partir daquele dia eu disse para essa pessoa: então você tem que ficar sem comer. Paulo, inclusive, disse em uma das suas cartas que aquele que não trabalha, que também não coma. Então, colocar a pessoa para não comer faz com que ela entenda que ela não é superior e melhor do que ninguém e que ela também tem que fazer a sua parte. Muitas vezes o próprio Deus faz isso conosco. Ele nos disciplina. Quando nós estamos relaxados, ele nos coloca em provações para nos corrigir. Hebreus capítulo 12, versículos 5, 6 e 7 está escrito que toda disciplina aplicada pelo Senhor, enquanto está sendo aplicada, não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz frutos de justiça naqueles que são nela exercitados. Então, Deus nos coloca em disciplina. Por que nós não colocaríamos o nosso próximo em disciplina? Então, se o seu parente, o seu familiar, pedir que você seja fiador e você não pode garantir que você terá condições de honrar o compromisso no caso dele falhar, diga para ele: eu não posso te dar essa fiança, porque eu só posso ser seu fiador se eu tenho garantia de que se você faltar, eu conseguirei cobrir. Se você tem condições, pode, é seu parente, é seu amigo, então, se você fizer isso, faça sabendo que você está preparado para fazer uma doação. Um tema paralelo da questão da fiança é o empréstimo de dinheiro. Nunca se empresta dinheiro. Emprestar o dinheiro para o parente ou para o amigo é o mesmo que perder o dinheiro e também perder o amigo e a confiança do seu parente. Tem muitas pessoas que emprestaram, estão ofendidas. Talvez você mesmo que está ouvindo essa mensagem emprestou dinheiro para alguém, está esperando que a pessoa devolva.
até livros. Quantas pessoas já emprestaram um livro e a pessoa que levou o livro nunca mais devolveu? Então, não se faz empréstimo de dinheiro para ninguém. Quando você empresta o dinheiro, você está fazendo uma doação. Se a pessoa está pedindo dinheiro a você, é porque ela não tem gestão financeira. É porque ela não soube conter os seus gastos. É porque ela já mostra que não tem habilidade em administrar o próprio dinheiro. E é por isso que ela está pedindo dinheiro para outras pessoas. Então você não pode emprestar dinheiro para quem não paga os empréstimos. Diga para a pessoa: já tentou uma linha no banco? Se a pessoa responder: já estourei o limite, já peguei todos os empréstimos que podia, então você já sabe, não pagou o banco, não vai pagar você também. Então, coloque isso em execução. Não emprestar dinheiro a ninguém. Se o seu parente, alguém que é muito próximo, pedir dinheiro a você emprestado porque precisa de alguma coisa, faça uma doação da parte que você pode. Exemplo, a pessoa fala: eu preciso de R$ 1.000 para cobrir uma dívida. Então, se você quer ajudar a pessoa com alguma coisa, dê R$ 50 a ela. Diga: olha, eu não posso te emprestar dinheiro, mas eu tenho R$ 50 e eu te dou 50. Agora é só você pedir e ver se consegue fazer 950. Então você doou os seus R$ 50, fez a sua colaboração na medida daquilo que você podia e não vai ficar esperando que a pessoa te devolva ou com algum ressentimento no futuro ou mágoa porque a pessoa não te devolveu. Você fez uma liberalidade. Você foi generoso, você foi generosa, entregou R$ 50 para a pessoa e falou: agora você precisa ir atrás dos outros 950 para completar o que você precisa. Versículo 6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Versículo 7. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Versículo 8. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Versículo 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Versículo 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Os versículos 6 a 11 nos ensinam sobre a importância de trabalhar. Nos mostram que a formiga é um animal tão pequeno que não tem chefe, não tem supervisor, não tem ninguém que lhe mande, mas ela faz a sua obrigação. E quando Salomão escreve esse texto do versículo 6 até o versículo 11, fazendo menção à formiga, está dizendo: preste atenção na natureza, foi Deus que criou a natureza. Lá em Salmo 19 está escrito que os céus declaram a glória de Deus e que a terra mostra a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a um dia e outra noite faz declaração a outra noite. O que esse texto do Salmo 19 nos fala? Que tudo que existe, que foi criado nos céus e que foi criado na terra, foi criado por Deus. Em Provérbios, no capítulo 8, está escrito que a sabedoria acompanha a Deus em todo momento e que, desde a criação, a sabedoria estava ao lado de Deus. Em outras palavras, Deus criou tudo com sabedoria. Então ele criou cada um dos animais, tudo que foi criado na natureza foi criado por ele. Até aquilo que nós pensamos que não tem propósito, que não tem sentido, tem um sentido que pode ser explicado pela biologia, pela medicina, tudo tem explicação lógica. Então, porque Deus é um Deus sábio, que cria as coisas com lógica e com sabedoria. E ele criou ali a formiga que trabalha para juntar o seu alimento no verão para que no inverno tenha fartura. Então o texto fala: você que é preguiçoso, você vai ficar cruzando os braços, tirando uma soneca, sendo procrastinador.
Os versículos 6 a 11 falam da procrastinação. Você que está há tanto tempo falando, eu vou ser um médico, eu vou gravar um vídeo na internet, eu vou abrir o meu negócio, eu vou me casar esse ano, eu vou ser um pai melhor, um pai presente. Nesse ano eu vou dedicar mais tempo para jogar bola com meu filho, para estar com ele, para estar presente, para estar ali nas reuniões escolares. Tem tantos filhos que ficam tristes porque os pais não participam daquela reunião na escola e você de repente falou: esse ano eu vou assumir esse compromisso, e você continua de braços cruzados, não fazendo nada. Se você não fizer, se você não executa, a sua vida fica só eu sei que eu deveria fazer. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Quem sabe, executa. Quem sabe, põe em prática. É quando você executa e põe na prática que você mostra que você realmente sabe. Porque quem sabe vai fazer para receber o resultado positivo na sua vida. Então, os versículos 6 a 11 dizem: preste atenção na formiga. Agur é o autor do capítulo 30 de Provérbios. Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29. Agur escreveu o capítulo 30. Lá no capítulo 30, ele também fala da formiga. Ele fala que preste atenção na formiga, no coelho, nos gafanhotos e na aranha. E ele fala: a formiga não tem nenhum líder, mas ela junta o seu alimento no verão para ter no inverno. Os coelhos são fracos, mas constroem as suas casas nas rochas. Os gafanhotos são muito pequenos, mas eles atacam em bandos e eles conseguem alimento porque eles vêm em grupos. E a aranha, ela está em todos os lugares, inclusive no palácio dos reis. Então, o que Agur estava dizendo? A aranha, ela é pequena, mas ela sabe se posicionar. Quando ela se posiciona nos palácios, significa, fala a respeito do relacionamento que uma pessoa simples pode estabelecer com pessoas importantes e, por meio desse relacionamento de amizade, ter acesso a muitas coisas. Então, dependendo do lugar em que você se posiciona, se você é uma pessoa que é gentil, que procura ter educação, que procura aprender e que procura servir ao próximo, você pode ter acesso a reis. Reis quer dizer pessoas que têm acesso a muitas oportunidades, e você, se posicionando de maneira adequada, pode receber essas oportunidades melhores, usando a sabedoria. Então, esse versículo 6 a 11, que fala da formiga, fala sobre isso. Seja diligente. Fazendo uma relação com o Provérbios 30, nós já falamos a respeito da formiga, do coelho, que constrói a sua casa nas rochas. Construa os seus princípios em Cristo, que é a rocha. Construa os seus princípios nas virtudes, na verdade, na justiça, na honestidade, na correção, zelando pelo seu bom nome, porque quando você faz isso, você é bem recebido e é bem lembrado. Você tem uma boa reputação e as boas oportunidades lhe virão. Agora o versículo 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Versículo 13. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. 14. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Verso 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Ei, você que anda sendo perverso. O que é um perverso? É uma pessoa que faz as coisas ao contrário. Ao invés de fazer o que é justo, o que é verdadeiro, o que é certo e o que é honesto, faz aquilo que é falso, mentiroso, que trapaceia e que engana. Aquele que fala mal a respeito do próximo. Aquele que fica fazendo sinais com os olhos, com os pés, com os dedos,
combinando com outras pessoas como derrubar o justo. Tem no coração o propósito de enganar, planeja o mal e fica semeando discórdia, fazendo fofocas, difamações. Lá no Salmo 15 está escrito assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí está escrito: aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita peita contra o seu próximo, aquele que procura falar a verdade e andar na justiça. Esse é aquele que morará com o Senhor. Então o Salmo 15 fala claramente que não tem como você estar com Deus se você difama com a sua língua, fala mal a respeito do próximo. E aproveitando aqui esse texto do versículo 12 ao 15, muitas vezes você é a pessoa que fala mal de você mesmo, de você mesma. Quando você se olha no espelho e fala assim: eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco. Quando você fala isso, você também é um mentiroso, você também é um perverso. Você está sendo perverso contra você mesmo. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Você tem dentro de você a imagem de Deus, você é semelhante a Deus, você recebeu o poder e uma parcela da glória dele sobre a sua vida para criar, construir, fazer tudo aquilo que Deus fez, que é criar, usar a imaginação, a criatividade, criar diversidade, tudo isso Deus colocou em nós. Mas existem pessoas que entendem isso e vivem uma vida abençoada e outras pessoas que não entendem isso e acabam sendo más consigo mesmas, dizendo: eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo. Quando você fala isso, a sua palavra é mentirosa. Prevalece a palavra de Deus a seu respeito. Você é minha imagem e minha semelhança. Você pode todas as coisas em mim, porque sou eu que te fortaleço. Você consegue com a minha ajuda. Fale comigo e eu lhe ajudarei. O Senhor, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus disse isso. E ele disse: eu vou, e quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, que será o vosso consolador, e ele vos ensinará todas as coisas que vocês precisam saber, que vocês precisam dizer. Leia depois o Evangelho de João, nos capítulos 14 e no capítulo 16. Você verá ali palavras valiosas que Jesus disse sobre o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o Paracleto, ou seja, aquele que anda ao nosso lado, aquele que está ao nosso lado nos ajudando. Então, não seja uma pessoa perversa, nem com os outros, de ficar fazendo sinais com os dedos, com os olhos, com os pés, para combinar com outras pessoas a criação de armadilhas para derrubar o seu próximo. Não faça isso, porque isso é algo perverso e é algo ruim e mal que o Senhor fará com que a desgraça caia sobre você de maneira repentina. Veja o versículo 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Quando vier o tempo da justiça de Deus, você será abatido irremediavelmente se continuar no caminho de trapacear, enganar e mentir a respeito do próximo. Ao invés disso, diga a verdade. E um segundo ponto: não seja perverso com você mesmo. Seja uma pessoa verdadeira. A palavra fala que você é imagem e semelhança de Deus. Outro ponto está aqui no versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Versículo 19.
a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então aqui nós temos a informação de 6 coisas que o Senhor odeia e a sétima ele detesta. Na verdade, nós podemos ler esse texto da seguinte forma: existem 7 coisas que Deus detesta. Primeiro é o olhar altivo. Deus odeia aquele que pensa que é melhor do que o próximo. Por que não podemos ter olhar altivo? Olhar altivo é olhar acima dos outros. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você não é perfeito porque você tem as suas falhas e fraquezas. E os outros também têm as suas falhas e fraquezas. Então, porque Deus distribuiu dons para cada pessoa. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Aquilo que eu tenho, que é exclusivo meu, o outro não tem. E assim como também eu não tenho coisas que são exclusivas do outro. Então, quando eu coloco olhar altivo, eu estou dizendo, eu sou melhor do que o próximo. E quem é melhor a não ser o Senhor? Ele criou você e criou a outra pessoa. Em que você é melhor que o outro para se julgar melhor e mais alto que o outro? Segundo, língua mentirosa. Por que você vai mentir a respeito do próximo? Normalmente a mentira tem o objetivo de nos proteger e garantir vantagens para nós. Então, se você mente a respeito de alguém, você está enganando porque você quer ganhar uma vantagem ou não quer ser punido por alguma coisa que você não fez, que você deveria ter feito. Como, por exemplo, você tinha que fazer alguma coisa no trabalho, você tinha que cumprir uma tarefa na universidade ou na escola e você mente. Ah, eu estava com meu pai doente, eu estava com a minha mãe doente, eu estava com a minha avó no hospital, quando isso é uma mentira. O pior da língua mentirosa é que muitas vezes você mente para o próximo, mas você está mentindo para você mesmo, para você mesma. Você está dizendo, eu aceito ser um incompetente, eu aceito não entregar o trabalho na hora, eu aceito não fazer a coisa com excelência e eu aceito mentir e enganar. Isso, a mentira, pode parecer uma coisa muito irrelevante, mas a mentira, ela depõe contra você mesmo, contra você mesma e corrompe o seu caráter. Então, mentir, mais do que enganar o próximo, é causar uma autodestruição. Mãos que derramam sangue inocente é não necessariamente só o homicida. A pessoa que fala palavras que machucam a outra pessoa, que diminuem, envergonham, ridicularizam e humilham a outra pessoa, está derramando o sangue dela, porque você está ferindo a pessoa. Então, toda pessoa que fere o próximo na sua inocência, seja por palavra ou até mesmo sendo homicida, matando o próximo, Deus odeia isso. Porque, mais uma vez, a vida do próximo foi criada por Deus. Deus honra e ama a todos. Não existem prediletos, preferidos. Existem os preferidos, que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora, olhando no aspecto geral, todos foram criados por ele, tanto que João 3,16 fala que Deus amou o mundo e deu seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 18. Então o versículo 17 traz 3 das 7 coisas. O versículo 18 traz mais 2. Coração que traça planos perversos. O coração que traça planos perversos, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando a respeito daquilo que nós pensamos. O coração é o centro do pensamento. Não está falando aqui da emoção, está falando do pensamento. O pensamento que traça planos perversos. Depois, os pés que se apressam para fazer o mal. Tem pessoas que são muito rápidas para fazer o mal ao próximo e muito lerdas para fazer o bem. Deus abomina, Deus detesta pessoas que ficam maquinando o mal e pessoas que se apressam para fazer o mal. Depois do 19 tem mais as duas últimas coisas. A testemunha falsa que espalha mentiras,
né? Porque a diferença da língua mentirosa e da testemunha falsa é que a língua mentirosa, ela vive mentindo por todos os cantos. A testemunha falsa é aquela que mente em juízo, quando ela assume a responsabilidade de fazer um depoimento na justiça e ela mente. Então ela a testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus ama a união. O Salmo 133 vai dizer: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão e vai e escorre por ele. O óleo simboliza a presença de Deus, que escorre pela barba de Arão até a orla das suas vestes, fala a respeito do nosso corpo como um todo. Deus, quando todos estão em união, derrama sua presença. E quando nós vivemos em uma igreja onde todos têm compromisso com Deus, Deus visita aquela igreja de maneira poderosa. Mas quando nós estamos em igrejas onde parte anda na santidade e parte anda na perversidade, torna-se difícil de o Senhor manifestar a sua glória nesses lugares. Então é muito importante que cada um assuma o compromisso de andar em comunhão, andar em união, perdoar o seu irmão e entender as fraquezas do irmão, falar a respeito dessas fraquezas para que a igreja cresça e amadureça, para que a presença de Deus possa estar ali. Agora o versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. 21. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. 22. Quando você andar, eles o guiarão, quando dormir, o estarão protegendo, quando acordar, falarão com você. 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Então, aqui dos versículos 20 ao 24, nós vemos a importância de obedecermos aos mandamentos do Senhor e aos mandamentos dos nossos pais, pai e mãe. O texto recomenda guardar os ensinamentos deles no coração. Guardar no coração significa guardar as 7 chaves, significa guardar com carinho e sempre para lembrar, para cumprir. Quando fala ate ao redor do seu pescoço, está falando guarde bem perto de você. Quando você andar neles, eles vão te guiar. Quando você for dormir, vão proteger você. Quando você estiver acordado, os mandamentos vão falar com você. Mandamento é lâmpada, ou seja, vai trazer luz. Instrução é luz. E as advertências são o caminho que conduz à vida. Esse texto fala sobre honra aos pais. Se os seus pais têm compromisso com Deus e eles ensinam você a seguir os preceitos de Deus, siga pelo mesmo caminho. Agora, se os seus pais estão envolvidos com coisas ilícitas e estão querendo levá-lo, carregá-lo para esse caminho, fuja, obedeça ao Deus Pai, porque ele, pela sua palavra, que é a Bíblia, mostra os mandamentos da verdade, da justiça e do bem. Siga os conselhos e as recomendações que trazem vida para você. Siga os mandamentos da palavra de Deus em primeiro lugar e siga os mandamentos do seu pai e da sua mãe quando eles são mandamentos certos, que estão de conformidade com a Bíblia. Veja que o texto fala assim: quando você obedece os mandamentos dos pais, eles o protegerão da mulher imoral. Versículo 24. E dos falsos elogios da mulher leviana. Então aqui a mulher imoral é aquela mulher que não respeita o casamento de outras pessoas. Existe também o homem imoral, que não respeita o casamento das outras pessoas. Essas pessoas que não respeitam o casamento do próximo são pessoas imorais, pessoas que se entregam para a fornicação, para a prostituição, para o sexo casual. São pessoas que vão em baladas e que se envolvem com uma pessoa diferente a cada noite. Tudo isso são
caminhos que levam para a morte. Você está sujeito a pegar uma DST, doença sexualmente transmissível. Você está sujeito a pegar um HIV, uma AIDS, e perder a sua vida ou ficar com uma vida muito complicada porque não prestou atenção ao conselho de Deus, aos conselhos dos pais, e fez o que era errado e perverso. Então eles te protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. A mulher leviana é a mulher que não tem caráter. E também tem o homem leviano, que também não tem caráter. Preste atenção e fuja dessas pessoas que não têm caráter em relação a respeitar o casamento das outras pessoas, que vivem na promiscuidade, na prostituição, no adultério, na fornicação, também que vivem na lascívia, olhando para outras pessoas com um olhar maligno. Jesus disse em Mateus no capítulo 5, se você prestar atenção em uma mulher para cobiçá-la, no seu coração você já cometeu adultério com ela. E esse texto também se aplica para a mulher. Se prestar atenção em um homem para pensar com cobiça, também já cometeu o adultério. Então, veja que o texto de Mateus, no capítulo 5, mostra Jesus ensinando sobre guardar-se de toda imoralidade. Imoralidade são esses pensamentos lascivos com outra pessoa. Também tem outros pecados de imoralidade, como assistir pornografia. Quando você assiste pornografia, muitas vezes você está promovendo o tráfico de pessoas. Existem mulheres que são raptadas, sequestradas e que são feitas escravas sexuais obrigatoriamente, porque eles escravizam a pessoa quando ela está em outro país. Agora mesmo pode estar havendo um crime de tráfico internacional de mulheres para que essas pessoas, para que essas mulheres sejam forçadas a gravar esses tipos de conteúdo para que sejam distribuídos mundo afora para que essas pessoas corruptas ganhem muito dinheiro. Então, não assista esse tipo de conteúdo, porque é um tipo de conteúdo que você promove o tráfico de pessoas. Versículo 25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Aqui do versículo 25 começa a falar a respeito da mulher imoral, está falando a respeito da mulher leviana, que muitas vezes você cobiça ela no coração porque ela está ali bonita, está muitas vezes com roupa sensual, muitas vezes com uma roupa sedutora, muitas vezes usando um perfume que é propositalmente usado para chamar a sua atenção. Muitas vezes essas pessoas criam danças, tiram fotos com roupas curtas ou muito apertadas, colocam no seu perfil de Instagram, no seu Facebook, para ganharem likes e curtidas de homens que ficam desavisados. Ficam olhando aquela foto pensando em coisas indevidas, cobiçando com lascívia e com tudo isso estão perdendo a sua energia. Lá em Provérbios, no capítulo 31, nos primeiros versículos, a mãe do rei Lemuel fala para ele: não gaste a sua força com mulheres. Alguns dias atrás, o Elon Musk deu uma entrevista e perguntaram para ele como ser bem-sucedido. E ele disse: tenha uma mulher e cuide da sua família. Uma pessoa que não tem envolvimento e relacionamento com Deus, mas que é bem-sucedido, que criou várias plataformas e várias empresas, é um dos homens mais ricos do mundo, ele diz: gaste o seu tempo com uma mulher e cuide da sua família. Então veja que esses princípios são princípios bíblicos, que até as pessoas de sucesso usam esses princípios. Eles dizem: cuide da sua família. Então não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. É difícil muitas vezes, porque a mulher ou o homem cruza o olhar com o seu olhar e muitas vezes está ali, chamando a sua atenção. Mas você precisa desviar os olhos. Lá em Provérbios, no capítulo 4, nos últimos versículos está escrito assim: que os seus olhos olhem direito,
e as suas pálpebras olhem bem diante de você. Por que o texto fala isso? Fala justamente para você prestar atenção onde você coloca os teus olhos. Se alguém colocou os olhos nos teus olhos com a intenção de seduzir você, tire os olhos imediatamente. Não fique dando espaço, feche a porta e fuja da situação para que você receba livramento. Versículo 26: Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. O que o versículo 26 está dizendo? Você pode pagar muito barato por uma prostituta de esquina, o preço de um pedaço de pão. Só que a adúltera é uma mulher diferente da prostituta. A adúltera, aquela que já está casada, quando ela sai para caçar alguém, veja que o texto fala que ela sai para caçar. Caçar fala de caçar vítimas, de caçar uma presa. Ela vai e caça uma vida preciosa. Vida preciosa, pessoas que querem seguir na moralidade, pessoas que querem seguir na verdade. Existem mulheres que falam: está vendo aquele homem, ele é fiel à esposa dele? Eu vou derrubá-lo. Só para provar que ele não é tudo isso que ele fala. Existem mulheres que fazem isso. Essas são as adúlteras, aquelas que vão com a intenção de destruir o casamento de outras pessoas. Elas falam: eu vou fazer isso. Então elas ficam caçando, escolhendo a dedo quem elas querem destruir. Você deve prestar atenção que existem pessoas que estão ali para querer arruinar a sua vida. Versículo 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? É uma pergunta. Você pode colocar fogo no peito e não queimar a roupa? 28. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Você pode andar e não se queimar nas brasas? 29. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. 30. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. 31. Contudo, se ele for pego, ele deverá pagar 7 vezes. 7 vezes, o número 7 significa com certeza. Então ele deverá pagar com certeza o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. 33. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. 35. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Então o texto fala sobre os perigos de se envolver com uma mulher casada, de você sofrer a perseguição do marido dela, que no dia da vingança não vai aceitar presentes. O que ele vai querer é a justiça, a vingança, e muitas pessoas morrem cedo porque se envolvem com mulher alheia. Então, não se envolva com mulheres alheias. Seja uma pessoa que foge do empréstimo de dinheiro e de fiança, seja uma pessoa diligente e trabalhadora, olhando o exemplo das formigas, seja uma pessoa que tem caráter. Não fique fazendo sinais com os olhos, com os dedos, com as mãos, para enganar outras pessoas, porque o mal virá sobre você de maneira repentina. Seja humilde, né? Porque Deus abomina olhar altivo. E as pessoas que são humildes conseguem cativar as pessoas, conseguem amizade. Quem não gosta de uma pessoa que tem conhecimento, sabe e ensina e mantém a humildade? Todos gostam de pessoas que são assim, que são humildes, que ajudam o próximo. E todos também não gostam de pessoas que se colocam no pedestal, querendo diminuir você, falar que você sabe menos. Ninguém gosta disso. Então não faça isso com ninguém, porque pela sua própria experiência você já percebe que a humildade carrega amizade, carrega rede de contatos,
carrega uma vida mais leve, carrega uma vida mais agradável. Não minta sobre ninguém, não derrame sangue inocente, guarde o seu coração para o bem, cuide onde você vai com seus pés, não seja uma falsa testemunha, não provoque contenda entre as pessoas. Respeite os mandamentos do Senhor e os mandamentos dos pais quando estão de acordo com o Senhor, e não cobice a mulher prostituta e nem a adúltera, mas saia correndo e fuja dessa situação. Tanto você que é homem fuja da mulher adúltera e da leviana, quanto você que é mulher fuja do homem que é leviano e que é imoral. Fazendo essas coisas, você terá uma vida melhor e com melhores soluções e respostas naquilo que você vai colher. Plante o bem, Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.